Está começando a Assembleia na TV Debate, diretamente do estúdio da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Vamos conversar hoje sobre os efeitos dessa Copa do Mundo na cidade do Recife e no estado de Pernambuco. O Recife foi uma das 12 cidades escolhidas para sediar eventos da Copa do Mundo de futebol, com alguns jogos importantes aqui na nossa cidade. Quem vai conversar sobre isso é o secretário executivo da Secretaria Estadual da Copa, Gilberto Pimentel. Não é? A maior obra desse evento todo, em termos de dimensão, é a Arena Pernambuco. Mas se o pernambucano, o recifense, pensar de uma forma diferente, essa não é a maior obra que a Secretaria fez, que o governo do Estado, juntamente com o governo federal, fizeram para o Estado de Pernambuco. Obras de infraestrutura também vão deixar sua marca em relação a esse evento esportivo. Qual o legado, além desse estádio, que essa Copa do Mundo deixa para Pernambuco? A gente costuma dizer que para nós, para Recife, para o Estado de Pernambuco, que vai sediar o evento, já teve a oportunidade de sediar a Copa das Confederações, a Arena Pernambuco, o estádio de futebol e o jogo de futebol em si é apenas um detalhe, né? Para nós, o que realmente importa é esse conjunto de investimentos em mobilidade urbana. Um conjunto de investimentos que se aproxima de R$1,5 bilhão e que provavelmente, se não houvesse a Copa, nós não conseguiríamos entregar essas obras dentro desse prazo. Então, é importante o pernambucano entender que a obra proporcionou que alguns projetos que estavam engavetados há anos, esses projetos fossem colocados em práticas, e projetos importantes para o dia a dia da população hoje. Não são projetos para a Copa, são projetos que foram executados dentro do calendário Copa. Nós temos uma série de corredores de transporte público, novas vias, investimentos no terminal marítimo de passageiros, uma série de investimentos em segurança e na área de saúde, que as pessoas precisam entender que a Copa proporcionou isso. A Copa foi uma grande vitrine para que o Estado conseguisse executar alguns projetos. Dentro da lista de obras que teriam que ser feitas para a Copa do Mundo, aqui em Pernambuco, algumas obras deixaram de estar prontas durante o período da Copa. Quais foram essas obras que escaparam do calendário da Copa? Nós temos ainda 3 obras que deverão ser entregues pós-Copa do Mundo. Agora é importante registrar que o governo entregou 14 obras até o momento, um conjunto de 20 obras que foram executadas. Dessas 20 obras, 3 ainda serão finalizadas pós-Copa do Mundo, mas ao mesmo tempo elas já estarão funcionando durante o evento. As obras elas não estarão 100% concluídas, mas a população já vai poder se aproveitar dessas obras, que são os 2 corredores de transporte público, o corredor leste-oeste e o corredor norte-sul, e o ramal Cidade da Copa. Então essas 3 obras não estão 100% concluídas, mas o torcedor, o pernambucano, já vai poder se deslocar por essas vias durante o evento. O jornal Folha de São Paulo, na edição de terça-feira, fez um levantamento nas 12 cidades brasileiras em que acontecerão os jogos da Copa do Mundo. E isso, o Recife situou-se um pouco acima dessa média. Por exemplo, São Paulo ainda não tem o seu estádio concluído. Não? Outra cidade sem conclusão do estádio é Cuiabá e Curitiba. Mas em relação às obras de infraestrutura, o Recife está muito bem situado, né? Só deixando de uma obra que poderia ser essencial mais adiada, seria a nova torre de controle do aeroporto dos Guararapes, estaria listada nesse ranking de obras prioritárias para a Copa do Mundo. Mas parece que não vai ser utilizada agora nesse momento. Não? Isso. Essa foi a única obra da matriz de responsabilidade, né, da lista de obras previstas para a Copa, que não vai ser executada. É uma obra do governo federal, uma obra de responsabilidade da Infraero, mas que é importante também registrar que no tema aeroporto, Recife não tem grandes preocupações, porque o nosso aeroporto é um aeroporto recém-reformado, um aeroporto moderno, né, que tem uma capacidade de transporte de passageiros acima do que é previsto. Então a nova torre de controle seria um adicional para a operação, mas ela não afeta a operação do aeroporto internacional. A Infraero tentou executar o projeto, não teve êxito no processo de contratação, mas a gente tem uma certa tranquilidade porque o aeroporto atende às nossas necessidades, hoje e futuras.
Recentemente, na tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado Daniel Coelho, do PSDB, que hoje está na base aliada do PSB, do candidato ao governo do Estado, pediu mais transparência nas contas dessa Copa do Mundo, inclusive indagando especificamente sobre a compra, aliás, sobre a doação de um terreno no entorno da Arena Pernambuco, ao Odebrecht, que está sendo questionado aqui na Assembleia Legislativa essa doação. O que é que você tem a dizer a respeito desse terreno? Sobre a questão de transparência, é importante registrar que algumas pesquisas mostram que o estado de Pernambuco se localiza, né, entre os estados mais transparentes em relação aos gastos. Para vocês terem uma ideia, no ano passado houve uma pesquisa do Instituto Ethos, onde o estado, onde a Secretaria da Copa ficou no segundo lugar nesse ranking das 12 sedes no que diz respeito à transparência. E transparência diz respeito não só ao site, mas à ouvidoria, a facilidade do cidadão para ter acesso às nossas informações. Então esse foi um pilar da nossa atuação. Nós atuamos sempre atendendo aos anseios da população para que a população tivesse acesso a essa informação. Sobre especificamente o caso do terreno, a Procuradoria-Geral do Estado já se posicionou, o Procurador-Geral já prestou os devidos esclarecimentos, mas é importante registrar que isso já era previsto no contrato da parceria público-privada desde o início do processo da concorrência, do processo da licitação, que foi vencida por um grupo da Odebrecht. Então, isso fazia parte da contrapartida, algo previsto, não é nenhuma novidade que existia essa cessão do terreno no entorno da Arena Pernambuco para que a Odebrecht pudesse fazer a exploração mobiliária. Então, o que a gente pode afirmar é que em nenhum momento faltou transparência no processo do evento Copa do Mundo aqui no estado de Pernambuco. As informações à total disposição, sempre, em qualquer momento, e essa informação específica já era algo previsto que precisou agora de um processo administrativo. Mas a gente entende e, na verdade, a gente se presta a repassar a informação a seja quem for. Exato. Isso seria mais um aproveitamento político dentro de um ano eleitoral como 2014. Então, todos esses gastos da Copa, todas essas questões estão sendo levantadas pela oposição para um questionamento público, um questionamento de palanque, por assim dizer. É importante a gente ter em mente que um evento como a Copa do Mundo levanta essa discussão, né? O governo não imaginava que iria viver esse momento Copa do Mundo, esse momento Copa das Confederações, sem ter discordâncias, críticas. Um evento desse porte faz com que a população apresente algumas demandas e se sinta pressionada, inclusive, a perguntar ao gestor público qual é o seu papel, o que é que espera do futuro, né? Mas isso faz parte do regime democrático, isso faz parte de qualquer processo para que a gente tenha aí um processo transparente. Essa é a palavra, você usou muito bem, tocou muito bem no assunto transparência. O importante é a gente ter clareza do trabalho, do esforço do governo, dessa capacidade de entrega do governo de obras, um conjunto de R$1,5 bilhão de investimento, eu repito, e é um processo normal, mas um processo que o governo tem total disposição para debater. Porque inicialmente, na hora da contratação da Copa do Mundo para o Brasil em 2007, se falava muito que isso seria uma parceria profunda entre a iniciativa privada e os governos prometido pelo ex-presidente Lula. E, na verdade, esse ônus de toda a infraestrutura, da construção dos estádios, das arenas, terminou por conta dos governos estaduais, do governo federal, e carregou todo esse ônus, essa dificuldade para construir a infraestrutura da Copa. O fornecimento de infraestrutura faz parte das atribuições do poder público, né? É importante a gente ter em mente que no momento da euforia, no momento da festa, algumas declarações são dadas, mas a gente precisa também entender o momento da declaração e entender o momento pós-declaração, o momento real. O governo se empenhou, o governo do Estado se empenhou em entregar todas as obras. É importante registrar que existe também um investimento da iniciativa privada bem expressivo, seja no nosso caso específico, na construção de novos hotéis, na capacitação da mão de obra da rede hoteleira, do segmento turístico, do setor de construção civil. Existiu um investimento privado, sim. É importante a gente ter em mente isso, mas evidentemente que fornecimento de infraestrutura básica é papel do poder público e é dessa forma que o governo vem atuando. A gente gostaria também de saber, por exemplo, as questões
mais amplas em relação a esse evento. Você falou aí nesses investimentos da iniciativa privada, na construção de novos hotéis, no treinamento de mão de obra, na formação de taxistas para atender melhor o turismo, na questão da segurança. Isso tudo mereceu muita atenção do governo do estado? Muita atenção. A gente costuma falar que as pessoas se interessam muito pela parte da mobilidade urbana, porque é algo mais palpável, é algo que interfere no dia a dia da população, mas existe um investimento nos bastidores que as pessoas não têm ideia. Em segurança, seja na capacitação do efetivo, seja na aquisição de novos equipamentos, na área de saúde, na modernização dos hospitais, no turismo, qualificação de toda a rede que trabalha nesse segmento. Você citou muito bem os taxistas, o governo do estado tem um projeto específico de capacitação dos taxistas. Então, Copa do Mundo no Brasil parece que virou exclusivamente mobilidade urbana, mas ela é muito mais do que isso. Isso é apenas um detalhe importante, um detalhe que é um legado para a população. A gente passa por um processo de transtorno agora nesse momento, porque as obras interferem no nosso dia a dia, interferem no nosso deslocamento, mas nos próximos meses a gente vai começar a perceber os benefícios disso, porque todas essas obras são necessárias hoje, né? Elas são necessárias para o dia a dia da população hoje aqui na região metropolitana. Daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa com o secretário executivo da Secretaria Estadual da Copa, Gilberto Pimentel. Até já.